Olá, bem-vindo a mais uma videoaula sobre orçamento público. Nós vimos que o processo orçamentário é composto de 4 etapas: elaboração, aprovação, execução e controle e avaliação. Vamos conversar agora sobre essa última etapa, controle e avaliação. A rigor, o responsável primário pelo controle da boa e regular aplicação dos recursos públicos é do gestor que executa as despesas e as políticas públicas. Trata-se de um poder-dever de garantir a legalidade e eficiência dos atos administrativos. É um grande equívoco dos gestores acreditar que o controle compete apenas aos órgãos de controle interno e externo, que estão distanciados da gestão, ou seja, eles não gerem os recursos. Já o controle interno é aquele realizado por órgão interno à própria administração controlada, no mesmo poder, dentro da sua mesma estrutura. O fato de ser interno não significa que se trata de controle primário, são coisas diferentes. O controle interno já é considerado secundário, porque é realizado por agente que não praticou o ato avaliado, mas que se insere na estrutura do poder em que o ato foi praticado. E quem é responsável pelo controle interno? Na administração federal, como exemplo, o órgão de controle interno do Poder Executivo é o Ministério da Transparência e Controladoria Geral da União, conhecida pelas siglas CGU. Então, seguindo a mesma lógica de classificação, o controle externo é assim chamado porque é realizado por um órgão externo à administração controlada, no âmbito de um outro poder, como uma instituição independente e autônoma. O controle externo coexiste com o controle interno, ou seja, ambos possuem competência simultânea para avaliar a execução do orçamento. Observe, porém, que o controle interno só pode exercer essa atribuição dentro do próprio poder a que se vincula. Já o controle externo pode atuar sobre toda a administração nos 3 poderes, conforme o artigo 70 da Constituição Federal. O titular do controle externo no nível federal é o Congresso Nacional, que o exerce com auxílio técnico do Tribunal de Contas da União. É muito importante dizer que o TCU não é submisso ao Congresso. O sentido é outro, uma vez que o tribunal detém prerrogativas constitucionais privativas no campo do controle externo e estão estabelecidas no artigo 71 da Constituição. Veja que as competências do TCU são amplas e abrangem um rol de poderes de investigação, apuração, caracterização, responsabilização e sanção de irregularidades praticadas por pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que gerencie recursos públicos em geral. Portanto, quando se diz órgão auxiliar, isso significa de apoio técnico, com vistas ao fornecimento de informações e subsídios especializados no tema de controle e fiscalização. No caso de outros entes federados, a Constituição diz que as normas colocadas para o TCU se aplicam aos tribunais de contas dos estados e do Distrito Federal, bem como aos tribunais e conselhos de contas dos municípios. Assim, em caso de recursos públicos estaduais ou municipais, a prestação de contas deve ser apreciada e julgada pelo respectivo Tribunal de Contas. Essas são as principais características do controle interno e externo. Nós nos encontramos na próxima aula. Até lá!